Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 26 de abril de 2025. O general russo é morto em Moscou e russos fecham a ponte da Crimeia. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Inscreva-se, porque aqui você vê sempre a verdade. Muito obrigado. A Rússia confirmou a morte do general do exército Yaroslav Moskalik. Ele foi morto em uma explosão de carro próximo à cidade de Moscou, na província de Moscou, na sexta-feira próxima passada. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, comentou sobre a morte do general russo Moskalik, horas depois que um dispositivo improvisado, segundo a própria Rússia informou, explodiu em seu carro na região de Moscou. Vemos hoje um grande número de vítimas. Nosso militar foi morto em um ataque terrorista em Moscou, disse Zakharova em comunicado à imprensa, ou melhor, numa entrevista que ela fez para a imprensa. O Comitê de Investigação da Rússia informou que está iniciando uma investigação sobre o caso do general. O general Moskalik era vice-chefe da diretoria principal operacional do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, que morreu quando seu Volkswagen Golf explodiu na cidade de Balashikha, na região de Moscou. A porta-voz do comitê, Svetlana Petrenko, afirmou que o dispositivo explosivo estava equipado com estilhaços e ela afirmou que os investigadores foram ao local. O jornal russo Kommersant relatou uma possível segunda vítima, no caso, o motorista do carro. Mas, porém, isso eles não confirmaram. Não sei por que disseram uma possível segunda vítima. A explosão ocorreu pouco antes do enviado especial do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, Steve Witkoff, se reunir com o ditador da Rússia, Vladimir Putin, em Moscou. É um fato interessante esse, porque a Ucrânia já fez uma série de atentados, matando generais em Moscou, matando também altas figuras que tiveram participação decisiva na invasão de Donetsk, ainda em 2014, da região de todo o Donbass, Luhansk e Donetsk. Então, isso mostra que a Ucrânia está, de fato, punindo aqueles que têm alguma culpa dos crimes que aconteceram na Ucrânia. E, segundo consta, esse general também tem envolvimento em uma série de ataques criminosos contra a população ucraniana, bem como contra o próprio território da Ucrânia. Então, a Ucrânia não confirmou, vejam bem, não confirmou. Mas tudo leva a crer, assim como outras vezes, eles não confirmam, mas mais tarde dão a entender ou mesmo confirmam o ocorrido. Mas é mais um recado para o Kremlin, que nada ficará impune, como já disseram o presidente Volodymyr Zelensky, também já disse isso o comandante do exército, Alexander Sitkin, em outra oportunidade, bem como o chefe da inteligência, SBU, general Budanov. Então, vai continuar essa guerra também contra as lideranças da guerra, que serão punidos pela sua participação efetiva em crimes contra a Ucrânia. Enquanto isso, os russos fecham a ponte da Crimeia, mas eles fecham a ponte da Crimeia para civis apenas. Fecharam ontem, porque alegaram que essa ponte pode explodir.
né? E os russos estão preparando, estão com medo que isso aconteça antes do dia da vitória, que o Putin gosta de celebrar, como ele o principal responsável, ele não, que eu digo a Rússia, né? Principal responsável pela vitória na Segunda Guerra Mundial. Ele disse que a Rússia é a principal responsável quando ainda o exército soviético era mal preparado, não tinha armamento, os Estados Unidos da América forneceram fuzis, até fardamento forneceram para eles e muita munição também. Só isso possibilitou-os a participarem na guerra, mas ele agora, como todo criminoso, mentiroso e produtor de fake news, há anos que ele já vem dizendo que eles são os responsáveis pela vitória da guerra, da Segunda Guerra Mundial. A par disso, a Ucrânia disse que a ponte da Península da Crimeia foi, é e continuará sendo um alvo até ela ser destruída. Então é uma declaração que já deixa os russos também, apesar da preocupação deles, preocupados. As forças armadas ucranianas elas já danificaram seriamente os sistemas de defesa aérea na Crimeia ocupada. Então, o que o inimigo precisa mover constantemente? Defesa antiaérea para a região, mas elas sempre têm sido destruídos pelos drones da Ucrânia e mesmo pelos mísseis ucranianos também. Eles estão em constante movimento, os russos na região, eles não deixam as baterias antiaéreas deles sempre na mesma posição para confundir a Ucrânia. E eles chegam a algum lugar, daqui a pouco voa alguma coisa lá e acaba destruindo os sistemas, né? A Ucrânia também observou que a ponte da Crimeia então vai continuar sendo alvo para a destruição, visto que foi construída ilegalmente e os ocupantes russos estão transportando carga militar por ela. A ponte da Crimeia foi, é e continuará sendo esse alvo justamente por causa da logística militar que ela transporta. A restrição ou proibição da circulação de civis pela ponte, na minha opinião, se deve justamente, provavelmente, ao fato de os russos estarem movimentando armas e munições de forma intensiva por ela, para reforçar a sua defesa na ponte, ali na Península da Crimeia. E isso é de forma intensiva que eles estão fazendo, com cargas menores para não afetar o peso da ponte, com medo da ponte acabar caindo, porque ela foi danificada seriamente, tanto que não passam mais trens de passageiros pela ponte. E eles temem também que seja registrado por pessoas que cruzam a ponte, né? Alguma coisa anormal e isso aconteça. Pessoas que passam e cruzam a ponte podem estar também participando de alguma sabotagem. Então eles deixaram só militares que podem passar, eles querem evitar justamente serem sabotados por movimentos da resistência como o grupo Atesh, né, que pode ir lá e fazer, que são compostos por tártaros e ucranianos, e residentes, tem muitos residentes desse grupo também na Crimeia, que eles possam fazer alguma sabotagem. A ponte da Crimeia não vai afetar em nada a posição do ditador russo Vladimir Putin, na minha opinião. É uma cadeia logística pela qual hoje estão passando 30% da carga militar, e onde ela é transportada anualmente. Atualmente, eles hoje, na realidade, estão usando bastante por terra, saindo pelo Istmo, né, em direção à região de Kherson, a parte controlada pela Rússia, e daquela região da parte controlada pela Rússia, eles saem diretamente para a Rússia. Então, destruir... É importante para a Ucrânia, na minha opinião, destruir a ponte da Crimeia, que na realidade o nome dela é Ponte de Kerch, né? Porque ela está em cima do Estreito de Kerch. E na realidade tem que parar com essa logística. E ainda eu acredito que as instalações logísticas da Rússia estão atualmente em operação sobre pontes menores, sobre os rios Mius e Kalmius. Então, talvez a outra grande parte que vai mais na direção da Ucrânia e depois continua por terra,
eles devem estar usando essa rota mais assiduamente. Como eu te disse, elas vão sair dali, saem da península da Crimeia e vão para essa região dos rios que citei para vocês e vão por terra via Kherson. Bom, quero convidá-los a inscreverem-se no canal. Mais uma vez, o que vocês viram aqui é a verdade. Deem um like, isso ajuda muito o canal perante o YouTube. Não esqueçam de dar o like também. Compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.